Mas eu queria começar voltando a um exemplo que a gente abordou na quarta-feira, mas para tratar de um outro assunto. Na quarta-feira, a gente falou sobre uma rede de postos de gasolina de Santa Catarina que conseguiu na justiça o direito de funcionar sem frentista. Aí eu usei essa história como um exemplo da confusão jurídica que toma conta do Brasil. Porque tem uma lei proibindo expressamente o autosserviço, o consumidor não pode ir lá pegar e botar a gasolina no carro dele, mas tem lei que indiretamente permite o autosserviço. Ou seja, é uma loucura, porque essa confusão legislativa que está em toda parte, todo mundo tem uma história de lei que diz uma coisa e lei que diz o seu contrário, acaba obrigando as pessoas, na confusão, na dúvida, a recorrer ao Poder Judiciário para esclarecer o que pode e o que não pode, e isso acaba dando ao Poder Judiciário uma tarefa que não deveria ser dele, deveria ser do Legislativo, para esclarecer o que vale e o que não vale, e cria uma mega insegurança jurídica, porque ninguém sabe qual vai ser o desfecho de uma ação. Vai ter juiz decidindo de um jeito, vai ter juiz decidindo de outro jeito. Esse foi o nosso papo da quarta-feira. Hoje, eu queria aproveitar o exemplo da rede de postos de gasolina na discussão com os frentistas, mas para falar de um outro aspecto dessa discussão, que é tão importante quanto a que a gente abordou, diz respeito ao emprego. Diz respeito ao emprego. O emprego que está difícil no Brasil. Então, digamos que de uma hora para outra, todos os postos de gasolina do Brasil, coisa de 40 mil postos de gasolina, resolvam, ou resolvessem, demitir os frentistas. A gente está falando de 500 mil de pessoas mandadas embora. É uma família de 4 pessoas, 2 milhões de pessoas têm interesse nisso. Só falando dos frentistas. Cedo ou tarde vai acontecer isso? Vai acontecer. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Seja porque outras ações vão ser vencidas por postos e tal, seja porque a tecnologia está aí. Então você pensa, hoje tem pouco carro elétrico no Brasil, coisa de 100 mil, num mar de 60 milhões de veículos é nada. Mas está crescendo. Carro elétrico dá para carregar sem o auxílio de um operador. Dá para carregar no shopping, dá para carregar até em casa. É caro, mas dá. Não precisa de ninguém para fazer. Feito celular. Então, aumentando isso, e vai aumentar, você vai ter uma onda de demissões natural. Tão natural como a luz do dia, como diz a música do Chorão. 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. Agora, pega supermercado. 90 mil lojas no Brasil. Autoatendimento já é uma realidade em boa parte deles. Não absoluto, ou seja, todos têm autoatendimento para 100% das vendas. Mas já tem. Né? O que vai acontecer com os caixas? Pega os ônibus. Só cresce o número de linhas andando sem cobrador. Várias cidades já estão assim. Várias capitais já estão assim. Qual vai ser o destino dessa mão de obra? Porteiro. A gente está vendo um movimento de digitalização das portarias de condomínio, que deu uma refreada. A gente até falou disso aqui, né? Porque está aumentando o número de gente preocupada, porque chega tanto pacote, compra online, e aí, como faz? Então tem que ter alguém para receber, então por que não porteiro? Enfim, 500 mil pessoas quando a gente fala de porteiro. Então a gente está falando de atividades tradicionais. São tão tradicionais que tem o dia deles. O dia do cobrador é 15 de janeiro. Fui olhar para ver se existia. Existe o do porteiro, 9 de junho. Está chegando, falta pouco. Dia do operador de caixa, 19 de outubro. De tão enraizado que esses profissionais estão na nossa sociedade, né? E eu listei algumas atividades que vão acabar obrigando a reciclagem das pessoas. Tem um monte de atividade. A gente poderia citar outras tantas atividades
que vão acabar, como acabaram ascensoristas, telefonistas, lanterninhas. A gente até falou disso aqui outro dia, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver isso como país? Veja, individualmente, cada um que eventualmente perca o seu emprego vai ter que se virar. Vai ter que se virar para botar comida na mesa. Vai ter que se virar. Vai ter que procurar uma reciclagem, um reposicionamento e tal. Mas e o país? O que que a gente faz com o efeito colateral do progresso, do crescimento, do aumento de produtividade? Como é que a gente resolve isso? A gente combate o aumento de produtividade? A gente torna todas as atividades mais caras? A gente vai deixar que todos os preços continuem a crescer e que você não possa, de forma nenhuma, reduzir custo? Mas quando o custo é um emprego, isso vira uma discussão completamente diferente. Tem que ser tratada com muito respeito e muito cuidado. Essa onda de demissões, ela vai acontecer. E principalmente em profissões mais básicas, ou certas categorias profissionais onde a mecanização, a automação, elas provocam um avanço, uma melhoria, uma redução de preço, um aumento da qualidade do produto, mas cria um mega estrago nas categorias profissionais, tipo metalúrgico, bancário. É complicado o que está acontecendo com metalúrgico e bancário, né? Como é que você faz para qualificar? Como é que você faz para ter um metalúrgico melhor? Você até pode ter, mas e se não tiver vaga para todos? Vai fazer o quê? Eles vão ter que aprender uma nova atividade. O cobrador vai ter que aprender uma nova atividade. Ah, não, ele vai ser treinado para ser motorista, mas vai ter ônibus, nós vamos aumentar o número de ônibus na quantidade necessária para empregar todos os cobradores? Como é que faz essa conta? Como é que reposiciona 500 mil de frentistas? Como é que reposiciona 500 mil de porteiros? Treina onde? Para fazer o quê? Então, como país, essa discussão ela é muito importante. A gente vai ter que fazer uma melhoria brutal do ensino profissionalizante, é verdade, mas que ensino? Para onde você vai orientar essas pessoas? Para que façam o quê? As profissões do futuro, mas quais são as profissões do futuro? O grande desafio, você conversa com qualquer especialista, você lê os artigos dos melhores estudiosos do Brasil e do mundo, e você ouve o seguinte: tem que melhorar o ensino profissionalizante, sim, muito, mas tem que melhorar e demais o ensino básico e médio para que as novas gerações sejam mais preparadas. Você diz, bom, e aí? Tem uma legião de pessoas aí, né? A gente está falando de profissões óbvias, estou dizendo óbvias porque é gritante esse processo de automação ou de mudança nessas categorias, mas tem estudo dizendo que em não muito tempo, 10, 15 anos, 1/3 das atividades profissionais, li estudo falando em 50%, de atividades profissionais que são feitas hoje, pessoas que fazem faculdade para desempenhar essas atividades, não vão mais ser feitas do jeito que é feito hoje. E, portanto, como é que você vai combinar a necessidade de crescer, prosperar, ter mais produtividade, com arranjar emprego para uma multidão? Fora esse tanto de desempregado que já tem. Esse nó, óbvio, passa pela educação, né? Seja profissionalizante, seja superior, seja básico, seja médio. E aí a gente está devendo. Aí a gente está devendo demais. Porque não adianta a gente ensinar só coisas como linguagem e matemática, né? Que são as grandes deficiências hoje do Brasil. Linguagem e matemática. A incapacidade de se expressar e a incapacidade de fazer conta grita nas escolas brasileiras. No ensino médio é uma loucura o que os jovens não sabem de matemática. E matemática é básico. Matemática é básico para o pensamento.
Linguagem é básico para o pensamento. Você não consegue pensar se você não souber fazer relações entre as coisas, tirar conclusões. Você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Para tirar conclusões é preciso comparar. Comparar é número. Para tirar conclusões é preciso entender. Eu estudando com os meus filhos, quando eles eram menores, hoje eu não consigo. Porque um está estudando economia, outro está estudando engenharia de produção e a outra se formou médica. Não dá. Eles é que ficam me ensinando as coisas deles. Não dá. Mas quando eu conseguia acompanhar, quando eu conseguia fazer a lição com eles, eu sempre disse, não existe pergunta de matemática, não existe pergunta de geografia, não existe pergunta de história, existe compreensão de texto. Se você não entender o enunciado, você não vai entender qual é o problema. Às vezes, a releitura do enunciado mostra como é óbvia a pergunta que está abaixo. Mas muitas pessoas leem e não conseguem entender. E aí você tem que fatiar aquela frase, ou aquela sentença, ou aquela oração, ou aquele texto, para poder dar um significado mais claro. E a gente está devendo demais. Então o país tem que fazer um passeio, e este momento é oportuno, porque está aí um monte de candidato a governador, né, a deputado, a presidente, todos eles prometendo resolver os problemas do Brasil num passe de mágica. Mas não é passe de mágica isso aqui é maratona. E essa maratona do ensino, essa maratona da formação profissional, essa maratona da preparação das pessoas para o amanhã, passa por esses exemplos que eu estou dando. Ondas de demissão que não tem a ver com falta de crescimento. Tem a onda de demissão que tem a ver com falta de crescimento. Mas essas ondas de demissão têm a ver com evolução tecnológica, mudança da sociedade, nova forma de organização. E aí, como é que vai ser? Então, tá aí uma questão importante, a gente já discutiu isso aqui, a gente tem que discutir isso aqui sempre. Vamos trazer gente para conversar com a gente sobre isso. Sempre a gente tem que provocar os especialistas para eles mostrarem para a gente quais são os caminhos. E aqui tem um mega desafio. O Brasil tem um desafio incrível. Se crescer. Se não crescer, o desemprego vai aumentar pela falta de atividade econômica. Aí é evidente que você, crescendo, você vai ter uma onda de desemprego tecnológico e vai gerar empregos. Mas as pessoas que perdem os empregos não são as pessoas que têm condições de ocupar esses empregos se elas não estiverem preparadas. E é esse o desafio do Brasil, que não pode ser resolvido no gogó dos enganadores, no gogó dos candidatos.